Roma Antiga, uma civilização que começou há mais de 2.500 anos como uma pequena cidade e se transformou em um dos maiores impérios da história, durando mais de 1.000 anos. No início, Roma era apenas uma pequena aldeia nas margens do rio Tibre, segundo a lenda fundada pelos irmãos Rômulo e Remo. Com o passar dos séculos, essa cidade estratégica cresceu para dominar territórios que iam da Inglaterra ao norte da África, controlando o Mediterrâneo, o Mare Nostrum ou Nosso Mar. Suas vitórias militares, diplomacia habilidosa e infraestrutura impressionante transformaram Roma no coração de um império colossal. Para entender a história de Roma, é essencial conhecer seus três grandes períodos: a monarquia, a república e o império. Roma começou como uma monarquia, governada por reis que, segundo a lenda, incluíam figuras míticas como Rômulo, o primeiro rei, e Numa Pompílio, que estabeleceu muitas das tradições religiosas romanas. Nesse período, a cidade cresceu em torno de 7 colinas e consolidou suas bases culturais e políticas. Depois de derrubar o último rei, Roma se tornou uma república. Esse foi um período de expansão territorial e de construção de instituições que ainda inspiram o mundo moderno, como o Senado e as leis escritas no famoso Doze Tábuas. Contudo, a República também foi marcada por tensões entre a elite patrícia e os plebeus, além de guerras civis envolvendo líderes como Júlio César. O Império começou quando Otaviano, mais tarde conhecido como Augusto, assumiu o controle absoluto. Essa era trouxe estabilidade após anos de caos e foi marcada por prosperidade, grandes construções e conquistas. No entanto, com o passar dos séculos, o Império enfrentou crises econômicas, invasões e divisões internas que levaram à sua queda. O foco e o orgulho dos romanos sempre estiveram em seu exército. Com o fim da monarquia e a ascensão da república, Roma começou sua expansão territorial. Inicialmente, conquistou áreas na Península Itálica. Depois, se lançou em campanhas no Mediterrâneo, como as guerras púnicas contra Cartago. Durante o Império, Roma alcançou seu auge, controlando territórios que iam da Inglaterra ao norte da África e à Ásia Menor. Essa vasta expansão trouxe riquezas, mas também desafios, como a administração de diferentes povos e culturas. À medida que Roma se expandia e sua população crescia, a necessidade de uma infraestrutura robusta se tornou vital. Os romanos eram mestres da engenharia, e suas inovações ajudaram a manter o império funcionando de maneira eficiente. Eles construíram uma vasta rede de estradas, totalizando mais de 80.000 quilômetros, ligando Roma às regiões mais distantes do império, facilitando o comércio, a movimentação de tropas e a comunicação. Os aquedutos, outra grande inovação romana, foram essenciais para abastecer as cidades com água potável, sustentando a vida urbana e a higiene. Alguns desses aquedutos ainda estão de pé hoje, testemunhando a durabilidade da engenharia romana. Além disso, as termas, ou casas de banho públicas, eram muito mais do que locais para a higiene pessoal. Elas eram centros de socialização e cultura, onde os romanos se reuniam para conversar, praticar esportes e relaxar. Essas construções refletiam não só a habilidade dos romanos em criar espaços urbanos funcionais, mas também seu valor em promover o bem-estar e a convivência pública. A cultura romana foi profundamente influenciada pela Grécia. Os romanos adaptaram as ideias gregas na filosofia, nas artes e na arquitetura, mas também deixaram sua marca. Adotaram estilos gregos, como o uso de colunas dóricas e jônicas, enquanto desenvolviam o arco e a abóbada, que revolucionaram a construção. Essa fusão cultural formou a base do que hoje chamamos de cultura ocidental. Durante o Império Romano, surgiu uma nova fé que transformaria o curso da história: o cristianismo.
Inicialmente, uma pequena seita dentro do judaísmo, o cristianismo pregava uma mensagem de amor e salvação, atraindo muitos seguidores. No entanto, devido às suas ideias contrárias aos cultos romanos, os cristãos enfrentaram sérias perseguições, especialmente sob imperadores como Nero. Mas, em vez de ser destruído, o cristianismo continuou a crescer e, no século IV, o imperador Constantino legalizou a fé com o Édito de Milão, marcando um ponto de virada. Pouco depois, tornou-se a religião oficial do império, mudando completamente a estrutura religiosa e cultural de Roma. O declínio de Roma foi resultado de uma combinação de fatores: crises econômicas, corrupção, conflitos de classe entre patrícios e plebeus e uma administração ineficaz enfraqueceram o império. Ao mesmo tempo, invasões de povos como os visigodos e hunos minaram sua capacidade de defesa. Em 476 d.C., o último imperador do Império Romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto, marcando o fim de uma era. No entanto, o Império do Oriente, conhecido como Império Bizantino, continuou por mais 1000 anos. Roma antiga é um testemunho do poder humano de criar, inovar e deixar um legado. Suas estradas, leis e cultura continuam a influenciar o mundo moderno.